Fórum Permanente de Diálogo com Mulheres Negras é instalado na Alerj. CPI da Petrobras discute venda de ativos da empresa. E o Estado poderá fazer acordos para programas de coleta seletiva. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Fórum Permanente de Diálogo com Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro foi oficialmente instalado nesta quinta-feira. A solenidade de abertura aconteceu no plenário da Alerj. Idealizador do fórum, o deputado Valdec Carneiro falou da importância de criar um espaço para discutir temas tão relevantes para a sociedade. O combate ao preconceito racial e ao genocídio dos jovens negros das favelas e periferias do Rio devem pautar as discussões do fórum, que tem como principal objetivo sugerir políticas públicas que combatam essas indiferenças. Essa é uma pauta fundamental, que é a pauta do combate ao racismo, do combate ao preconceito, do combate à misoginia, do combate ao feminicídio e que atinge muito diretamente o povo negro, as mulheres negras, sem falar na grande quantidade de jovens negros de origem popular que são assassinados, no Rio de Janeiro, nas outras regiões metropolitanas do Brasil. Portanto, é uma pauta da maior importância e que não se restringe aos interesses da população negra. É do interesse do conjunto da sociedade brasileira. Um grupo com 10 membros da sociedade civil e parlamentares da Alerj deve dirigir o fórum. Para uma das coordenadoras, o fórum é mais uma oportunidade para a quebra da institucionalização do racismo e deve trazer discussões e proposições quanto à intolerância religiosa, à violência materna, ao sexismo, ao desrespeito às tradições africanas e tantas outras agressões que ainda são colocadas sobre as mulheres negras. É público e notório que o parlamento fala de todas e todos, mas esse todas e todos não tem as mulheres negras. E é importante a sensibilidade dessa casa do Estado do Rio de Janeiro, através do seu parlamento, entender e dar a oportunidade de trazer o movimento de mulheres negras para dentro dessa casa. É para a gente realmente poder discutir a questão do racismo institucional, que nos deixa à margem, que nos rouba a condição de cidadãs, e dessa igualdade que as pessoas tanto falam, que é uma igualdade onde as mulheres de direito, as mulheres negras não estão incluídas. Algumas deliberações foram aprovadas neste primeiro encontro. Entre elas, a criação de uma emenda para que na execução orçamentária do ano que vem, uma verba seja destinada ao fórum. E a gente agora vai lutar para que no próximo ano, 2018, este Fórum Permanente, que é um setor específico da Alerj, como eu já disse, tenha uma programação orçamentária própria. Vamos lutar para que a gente possa, com as nossas reuniões itinerantes que estão previstas, estimular câmaras municipais no Rio de Janeiro, criem também os seus fóruns próprios no parlamento municipal, enfim, de maneira que esta pauta seja uma pauta presente, não eventualmente, não numa data, não numa efeméride, e elas são importantes de serem lembradas e comemoradas, mas ao longo do ano que que o parlamento estadual seja sempre uma casa de representação da agenda, da pauta, da luta e das reivindicações das mulheres negras. Durante a reunião da CPI da Petrobras da Alerj, que investiga o desmonte da estatal, foram apresentados os prejuízos para a empresa e o país. O vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira, defende que a venda dos ativos da companhia não é a solução para reduzir a dívida atual da empresa. Um estudo com informações sobre a dívida da Petrobras e as formas de pagamento através de vendas de ativos foi debatida pelo vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira. Ele enfatizou que há uma desvalorização dos ativos que estão sendo vendidos sem concorrência e por preços abaixo do mercado. O ex-funcionário da Petrobras deu exemplos de venda de ativos estratégicos, considerados fundamentais para a integração da empresa, como a venda de 66% do campo de Carcará, na região do Pré-Sal, na Bacia de Santos. Não resolvem nada da dívida da Petrobras, porque são preços irrisórios, e mais grave, deixam de proporcionar à Petrobras fluxo de caixa para pagar as suas contas. Os países, através das suas empresas do cartel, querem tomar o pré-sal do Brasil, que é, segundo os geólogos da UERJ, está entre a terceira e quarta reserva mundiais. Tem a venda, por exemplo, do campo de Carcará, já descoberto, com 3 poços perfurados, uma reserva estimada
em 3 bilhões de barris, foi vendida por 2,5 bilhões de dólares, ou seja, menos de $1 por barril. Isso é um crime de lesa-pátria cometido pelo presidente da Petrobras. Ainda de acordo com o estudo, a dívida total da Petrobras é de 80 bilhões de dólares, provenientes de investimentos realizados com a descoberta do pré-sal em 2006. O presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, falou da necessidade de reunir dados sobre a empresa para enriquecer a investigação e que pretende convidar o presidente da Petrobras, Pedro Parente, para prestar esclarecimentos sobre a situação financeira da companhia. A explanação do Dr. Fernando Siqueira, ela é extremamente contundente e esclarecedora, demonstrando claramente quais são os interesses que estão em jogo, o significado e a importância da Petrobras para um projeto de país, um projeto de nação. A Petrobras tem que ser preservada. Vamos tentar trazer o mais rapidamente possível o próprio presidente da Petrobras, Pedro Parente. Porque se nós estamos investigando o desmonte da Petrobras, precisamos também conhecer a visão de quem nós, inclusive, acreditamos seja um dos responsáveis por aquilo que nós entendemos ser o desmonte. Então, ele precisa ser ouvido para que nós não possamos amanhã dizer nós estamos caminhando para conclusões sem conhecimento do projeto. A Alerj instalou nesta quinta-feira a comissão de representação que vai acompanhar a cobrança da dívida ativa do Estado. O presidente, o deputado Paulo Ramos, propôs que na próxima reunião o Procurador-Geral do Estado venha à casa explicar como pode ser feita a securitização, que é a transferência de títulos da dívida ativa para que a iniciativa privada faça a cobrança. Nós queremos ouvir o Procurador-Geral do Estado. Aprovamos também o convite a Maria Lúcia Fatorelli, porque ela já em outras oportunidades, inclusive, distribuiu documentos esclarecendo qual é o papel que cumpre essa securitização. Lá em Belo Horizonte, na Câmara de Vereadores, já há uma CPI considerando resultados danosos para o município. O Rio de Janeiro tem uma dívida ativa de 77 bilhões de reais. E tem aí arrecadado, com todo o esforço que fez a Procuradoria, não mais que 650 milhões por ano. No meu entendimento, tinha que haver um grande multirão, um esforço conjunto da Fazenda, da Procuradoria e do Judiciário para aumentar esse valor. É claro que eu sei que desses 77 bilhões, talvez só uns 20 e poucos possam ser recuperados. Mas há que se fazer esse esforço. E a securitização, no meu entendimento, não é o caminho. Eu acho que a tarefa de cobrar dívida sempre será de quem tem o poder do príncipe. O poder de príncipe é aquele poder imperial. E quem tem poder de príncipe para isso são funções de Estado. Procuradoria fazendo Judiciário. A Escola do Legislativo da Alerj realizou nesta quinta o seminário de mobilização e captação de recursos e fundos públicos de fontes privadas para o desenvolvimento econômico do Estado. O presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, participou da abertura do evento. O seminário teve mais de 150 inscritos. O curso ministrado pelo professor Juca Ribeiro tem como objetivo contribuir para o planejamento orçamentário dos municípios, com a apresentação de instrumentos como a captação de recursos e a execução de projetos e programas que tenham fontes públicas, federais ou fundos privados destinados ao crescimento econômico. A ideia do curso é desenvolver competências e habilidades, tendo em vista as condições necessárias para captar recursos de fontes governamentais e fundos privados internacionais. E o aluno, na realidade, a gente desenvolve uma metodologia participativa no sentido do aluno se apropriar dessas informações e aplicar aí na sua organização não governamental, no seu município, lá junto à sua prefeitura. Essa é a ideia específica. E a gente cria uma dinâmica bastante participativa, onde o aluno possa ser um agente
de desenvolvimento local para a realização dos projetos sociais ou econômicos no seu território. O seminário contou com a presença de funcionários dos municípios e do estado, além de representantes da sociedade civil organizada. Para esta assessora, especialista em comércio e investimentos, o curso abre horizontes que podem ajudar não apenas na captação de verbas, mas também no desenvolvimento de projetos. A gente também consegue, pensar em outros tipos de recursos que não são tão tangíveis, mas que vão ajudar no desenvolvimento, desses projetos. E na área de atração de investimento estrangeiro, nós tratamos muito com empresas estrangeiras, então é sempre interessante mostrar quais são o suporte que o governo do estado, que o governo federal, como o instrutor está falando, todas essas linhas, as fundações que estão presentes aqui, que podem ajudá-los também em vir aqui para o nosso estado com captação de recursos para eles. O presidente em exercício da Alerj, deputado André Ceciliano, disse que o seminário é uma ferramenta importante para o crescimento econômico do estado. A captação é fundamental para que a gente possa ter recursos outros que não sejam da fonte 00. Então, quando a gente oferece esse curso que mobiliza, que traz o funcionário da Assembleia, de câmaras, de prefeituras, a gente dá uma ferramenta importante para buscar desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. Esse curso é um dos mais de 30 cursos que a Alerj fez num período muito curto e já em breve, dentro dos próximos 20, 30 dias, nós vamos estar fazendo também um curso de pós-graduação pela Alerj. Então, é fundamental para capacitar e para possibilitar novos recursos para o estado do Rio de Janeiro. O estado poderá fazer acordos de cooperação com as prefeituras para financiar programas municipais de coleta seletiva. O projeto do deputado Dr. Julianelli foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quinta-feira, os deputados analisaram o projeto do líder do governo, deputado Edson Albertassi, que regulamenta a cadeia produtiva do aço no estado do Rio. O texto propõe um regime especial de tributação e recolhimento do ICMS, com o objetivo de aumentar a competitividade do setor. A proposta recebeu 117 emendas e volta a ser discutida em plenário na semana que vem. A gente cria aqui com o projeto um regime especial para toda a cadeia produtiva, dando condições de competitividade, também gerando aí a condição de recolhimento de impostos, porque hoje, por exemplo, a CSN, que é uma grande indústria em Volta Redonda, não recolhe porque tem muito crédito tributário. Então essa lei vem regular, vem organizar todo o setor, dando às empresas já instaladas a condição de vender o aço e competir, sobretudo, com Minas Gerais. A Uzi Minas, por exemplo, que tem lá uma grande condição, vende muito mais aço para o Rio de Janeiro do que a própria CSN que está instalada aqui. O governo pode ser autorizado a investir em projetos esportivos de educação física para alunos da rede pública em clubes sediados no estado. O texto da deputada Tia Ju foi aprovado em segunda discussão. A maioria das escolas não tem estrutura para isso. Já os clubes sociais têm e tem o desejo de contribuir, fomentando essas práticas para as crianças e adolescentes. Então, quando nós pensamos em criar o projeto, pensamos, sim, no incentivo ao esporte, no aumento do número dos nossos atletas, quem sabe, aumentar o número de atletas, porque nós temos muitos atletas espalhados aí dentro das escolas públicas, mas falta esse fomento, esse incentivo e também a prática da educação física. O projeto do deputado Flávio Bolsonaro pede ao governo a criação de um programa estadual de valorização e preservação da memória dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que atuaram na Segunda Guerra Mundial. Entre os objetivos do programa estão a manutenção da sede regional da Associação dos Veteranos da FEB, no centro do Rio, onde funciona um museu, e a preservação de documentos históricos. Também foi aprovado o projeto que faz alterações no sistema de segurança alimentar e nutricional sustentável do Estado, que passa a seguir as regras determinadas pela legislação federal sobre o tema. A proposta da deputada Daniele Guerreiro foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador.
O deputado Dr. Giulianelli quer que o Estado faça acordos de cooperação com as prefeituras para financiar programas municipais de coleta seletiva. O projeto pede prioridade para a utilização de mão de obra das cooperativas de catadores. O texto foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. As prefeituras não têm condição, muitas vezes, de ter toda a cidade com coleta seletiva. E o Estado precisa, juntamente com recursos federais, dar condição para essas prefeituras para conseguir exercer essa função que é a atribuição do município. Nós não podemos ficar discutindo poluição dos rios, poluição de Baía de Guanabara, se não dermos o tratamento adequado à coleta seletiva. Também aprovado o projeto do deputado Nivaldo Mulim, que obriga os órgãos públicos do Estado a divulgar informações sobre direito à gratuidade de tarifas bancárias referentes a serviços considerados essenciais. O texto segue para sanção ou veto do governador. Os bancos não informam, então cobram tarifas indevidamente. Como às vezes eu pego o extrato e vejo tarifas ali e que eu fico imaginando, da onde saiu essa tarifa? Então muitas pessoas, pessoas humildes mesmo, são funcionários públicos que já ganham o mínimo, e são descontadas tarifas bancárias. O Rio pode ter um sistema de monitoramento ambiental e de transparência no tratamento de água e esgoto em operação no estado. O sistema deve ser alimentado por informações do INEA e das concessionárias que operam estações de tratamento de água e esgoto. O projeto do deputado Dr. Giulianelli recebeu uma emenda e retornou às comissões. O tratamento de água e principalmente de esgoto, ele precisa ser monitorado para ver se as empresas concessionárias ou a própria SEDAI está sendo efetiva no tratamento. Não adianta passar por dentro das estações de tratamento e liberar um esgoto ainda sem condição de ser lançado. Então o sistema é necessário porque sabemos de muitos casos de estações de tratamento que não são efetivas. Dá uma falsa ideia para a população de que o esgoto está sendo tratado, e na verdade não é assim. Já o deputado Anderson Nogueira quer que os motoristas de ônibus do estado recebam treinamento específico para respeitar o trânsito de bicicletas. Nas aulas, os condutores vão conhecer a legislação vigente sobre o tema e as regras de convivência com os ciclistas. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. A convivência entre ciclista e motoristas, e aí no caso dessa lei que a gente apresentou, especificamente os motoristas de ônibus, ela deve estar sendo colocada a todo tempo. O projeto fala exatamente sobre essa situação e a gente espera avançar num conjunto de leis que apresentamos, que tem muito a ver com o que compõe o estatuto do ciclista. Tomara que o Estado possa ser pioneiro em ter um estatuto estadual do ciclista. Alunos que cursam medicina em faculdades particulares do 6º período em diante podem ser beneficiados com uma bolsa de estudos financiada pelo Estado. A proposta do deputado Dica foi aprovada em segunda discussão. A gente queria suprir a falta de profissional da área de saúde nas unidades estaduais. Nós incentivaríamos o aluno nos últimos períodos, contemplando com ele com bolsa de 100%, e ao término do curso de medicina, ele sairia diretamente para as unidades hospitalares do Estado e prestaria plantões em função daqueles valores recebidos pelo Estado. Com isso, nós íamos proporcionar àquele aluno que está com dificuldade de se formar médico e, ao mesmo tempo, o Estado ganhar profissional para atender a toda a população. E o deputado Dionísio Lins quer estender até 31 de dezembro de 2019 a isenção de ICMS na aquisição de novos veículos por taxistas do Rio. O projeto ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Passa o taxista voltar a ter o direito de trocar o seu automóvel de 2 em 2 anos sem pagar absolutamente nada de ICMS. O taxista já sofre, porque a Uber está aí em cima, tirando todo o passageiro. O taxista já sofre, que a 99 agora decidiu também colocar carro particular, utilizando do dispositivo de
trabalhar com passageiro que é privativo do taxista. Então, a única saída é a gente continuar dando essa isenção para que a frota não caia de padrão. Afinal, o Rio de Janeiro tem a melhor frota do país por conta disso. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima.